É muito fácil acordar e já sentir o peso do dia, não é mesmo? A primeira voz que ouvimos é a da reclamação por aquilo que ainda não temos, esquecendo de agradecer pela noite que passou e pelo ar que enche nossos pulmões. Vamos fazer o mais importante: agradecer a quem nos sustentou até aqui. Existe um poder que se libera quando a gratidão vem antes do pedido. Fique comigo nesta oração para mudarmos juntos a atmosfera do seu dia. E para que essa mensagem alcance mais corações, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para fortalecermos nossa caminhada de fé. Quantas vezes nosso dia é definido por aquilo que deu errado, não é mesmo? O pneu que fura, o café que esfria, a resposta que ainda não chegou, e em meio a esse ruído constante de pequenas frustrações, nós nos esquecemos do milagre estrondoso que é simplesmente poder respirar. O coração humano, quando não é vigiado de perto, tem uma triste e perigosa tendência a normalizar a bênção, a tratar o favor imerecido de Deus como se fosse uma obrigação contratual. Pense nisso. A reclamação é a linguagem oficial da ingratidão. Ela tem o poder de focar na única nuvem escura que atravessa um céu imensamente azul, ignorando por completo o calor e a luz do sol que nos envolve. Murmuramos pelo carro que quebrou na garagem, mas nos calamos sobre o corpo saudável que nos permite caminhar e trabalhar para consertá-lo. A palavra de Deus, porém, nos chama a uma perspectiva celestial, ao nos instruir. 1 Crônicas 16:34 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mudar essa sintonia interior, meu irmão, exige uma decisão consciente de buscar o bem, de calibrar os olhos da nossa alma para enxergar a mão de Deus agindo nos mínimos detalhes que nos cercam. É a escolha deliberada de agradecer pelo alimento na mesa, pelo teto sobre a cabeça, pela própria vida que pulsa em nós neste exato instante. Quando fazemos isso, o espírito de murmuração perde sua força. Mas o que acontece quando a gratidão é esquecida no exato momento do milagre? Existe uma história na Bíblia que nos mostra o profundo impacto disso. Essa pergunta sobre o que acontece quando o milagre é recebido nos leva diretamente a uma das passagens mais tocantes e confrontadoras das Escrituras. Imagine a cena. 10 homens, cobertos de lepra, mantendo distância da sociedade, mas com a esperança unida em um único e desesperado clamor por Jesus. Ele não os toca imediatamente, mas lhes dá uma ordem que exige obediência e fé, que fossem se mostrar aos sacerdotes. Que momento de pura euforia e libertação eles devem ter sentido, não é verdade? Mas é aqui que a alegria do milagre encontra a sombra da ingratidão, um eco que ressoa até nossos dias. Infelizmente, dos 10 que foram completamente restaurados no caminho, apenas um samaritano, percebeu que a cura física era um convite para a adoração. Ele volta, se lança aos pés de Jesus com o rosto em terra, não apenas com o corpo curado, mas com o coração transbordando de gratidão. E é então que Jesus faz a pergunta que atravessa os séculos. Lucas 17:17 diz: Não foram 10 os que ficaram limpos? E os outros 9, onde estão? A resposta de Jesus ao que voltou revela uma verdade profunda. A fé dos 10 os levou à cura. Mas foi a gratidão de um que o levou a um encontro transformador com o próprio curador. Isso nos ensina que a gratidão não é apenas uma resposta educada a uma bênção. É a chave que abre a porta para uma intimidade mais profunda e completa com Deus. Mas como podemos treinar nosso coração para ser como o daquele um que voltou? Existe um cântico, um refrão poderoso nas Escrituras, projetado exatamente para nos ensinar a lembrar e a declarar a bondade de Deus sem cessar. Se o coração do leproso que voltou transbordou em um ato espontâneo de gratidão, o Salmo 136 nos oferece uma disciplina espiritual para cultivar essa mesma atitude. É como se o próprio Deus nos entregasse um cântico,
um refrão para a nossa alma, projetado para nos impedir de esquecer sua bondade constante e seus feitos poderosos. Este salmo não é apenas uma poesia antiga. É um treinamento divinamente inspirado para a mente e o espírito, nos ensinando a lembrar. Que ferramenta poderosa! O salmista nos convida a uma jornada de memória, listando os grandes atos de Deus, desde a criação dos céus e da terra, até a libertação do seu povo do Egito. E após cada lembrança, ele insere o poderoso e eterno refrão, a verdade central que sustenta todas as outras verdades que conhecemos. Ele nos conclama. Salmo 136, 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa repetição é um ato de guerra espiritual contra o esquecimento e a murmuração. Ao recitar este salmo, declaramos que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e sustentou seu povo no deserto é o Deus que cuida de nós hoje. A misericórdia dele não é um evento do passado, mas uma fonte que jorra continuamente em nosso presente, uma verdade que nos sustenta. Que consolo saber que seu amor eterno se aplica tanto aos grandes livramentos da história, quanto às pequenas provisões do nosso cotidiano. Mas como podemos treinar nossos olhos para ver essa misericórdia nos milagres silenciosos do dia a dia? O Salmo 136 nos ensina a louvar a Deus pelos seus grandes feitos na história. Mas a verdadeira maturidade espiritual floresce quando aprendemos a ver sua mão nos milagres silenciosos que ousamos chamar de rotina, de coisas básicas, hein? A saúde que nos permite levantar da cama, o teto que nos protege da chuva, o alimento em nossa mesa. São presentes diários que normalizamos com perigosa facilidade, transformando o extraordinário favor de Deus em algo comum. É um exercício de humildade. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá uma instrução radical que redefine completamente a nossa perspectiva sobre o que merece gratidão. Ele não nos diz para agradecer apenas nas vitórias ou quando tudo vai bem, mas nos ordena com uma clareza que nos confronta e nos liberta ao mesmo tempo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso significa que a vontade de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença de gratidão. Cultivar esse coração grato é um ato de abrir os olhos para o que já temos, ao invés de vivermos focados no que ainda nos falta. É agradecer pelo pão de hoje, pela paz no lar, pelo amigo que nos ouve. Um dos caminhos mais rápidos para despertar essa consciência é olhar para o lado e ver a dor do outro, percebendo que o nosso pouco pode ser o tudo de alguém neste exato momento. Mas e quando a tempestade chega, não para o outro, mas para nós? Como ser grato quando o que temos nos é tirado? É uma coisa agradecer a Deus sob um céu azul, com a mesa farta e a família saudável, mas a verdadeira medida da nossa fé é revelada quando a tempestade chega. A gratidão que nasce no vale da sombra, em meio à escassez, à dor e à incerteza, é a que mais se assemelha ao perfume que só é liberado quando o vaso é quebrado. É a fé que não apenas crê em Deus, mas que crê em Deus apesar de tudo. Que mistério profundo! É neste lugar de prova que encontramos o apóstolo Paulo, escrevendo não de um palácio, mas frequentemente de prisões e em meio a tribulações. E ainda assim, suas cartas transbordam de alegria. Ele nos revela o segredo dessa força inabalável, a perspectiva que o mantinha de pé quando tudo parecia desmoronar, ao declarar, 2 Coríntios 4, 8-9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A gratidão na prova não nega a pressão, mas confia no protetor. Agradecer em meio ao fogo não é um ato de negação da realidade, mas uma declaração de fé na soberania de um Deus que está conosco no fogo, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego.
É dizer ao inimigo e às circunstâncias que nosso louvor não depende do que acontece conosco, mas de quem Deus é, imutável e fiel. Esse tipo de gratidão se torna mais do que um sentimento. Ela se transforma em uma poderosa chave espiritual. Mas qual é exatamente o poder que essa chave destrava nos céus? A gratidão que sobrevive à prova não é apenas um testemunho passivo de fé, mas uma arma espiritual de imenso e ativo poder. Ela funciona como uma chave que se move na fechadura dos céus, não para forçar a mão de Deus a nos dar o que queremos, mas para alinhar perfeitamente o nosso coração ao dele. Pense nisso. A murmuração nos acorrenta ao problema, enquanto a gratidão nos eleva para perto do provedor da solução, mudando a nossa atmosfera espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos onde o louvor e a ação de graças precederam o milagre, abrindo caminho para a intervenção divina de forma poderosa. Essa é a verdade encapsulada na promessa que nos sustenta e nos dá esperança em qualquer circunstância. Pois em Romanos 8:28, a palavra nos garante com toda a certeza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gratidão é a nossa declaração de fé de que Ele já está agindo. Podemos pensar nisso como a relação de um pai com um filho. Um filho genuinamente grato toca o coração do pai de uma maneira muito especial. Nossa gratidão não manipula a Deus, mas demonstra uma confiança que o honra e abre os canais para que mais de sua graça flua em nós e através de nós. Ela transforma nossa perspectiva, fazendo-nos enxergar não apenas o que Deus faz, mas principalmente quem Ele é. Quando a gratidão se torna nossa primeira resposta, ela se eleva a um novo patamar, transformando-se na mais pura forma de adoração. Quando a gratidão se torna nossa primeira resposta, especialmente em meio às provas, ela deixa de ser apenas um sentimento passageiro e se transforma em um ato de adoração. A alegria é uma emoção que pode ir e vir com as circunstâncias, mas a gratidão, como adoração, é uma decisão, uma postura da alma que declara a soberania e a bondade de Deus, independentemente do que nossos olhos veem ou nosso coração sente. É o reconhecimento de que Ele é digno de louvor não pelo que nos dá, mas por quem Ele é. Verdade? A adoração verdadeira não é apenas cantar hinos no domingo. É oferecer a Deus um coração grato na segunda-feira, quando as contas chegam e a pressão aumenta. É exatamente este o convite que a palavra nos faz, mostrando que a gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Pois no Salmo 104, o salmista nos instrui com clareza: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A gratidão não é o que fazemos depois de entrar, é como entramos. Viver dessa forma é transformar a gratidão em um estilo de vida, um altar contínuo de sacrifício de louvor que exala um aroma agradável a Deus. É a decisão diária de focar na fidelidade dele, em vez de em nossas falhas, em seu poder, em vez de em nossos problemas. Isso muda tudo, pois um coração que adora com gratidão está sempre perto do coração do Pai. Mas como podemos, de forma prática, começar a construir este altar de gratidão dentro de nós? O caminho começa com uma oração sincera. Se a adoração é o nosso destino, a oração é o caminho que nos leva até lá, o primeiro passo para sair da terra seca da reclamação. Um coração grato não nasce por acaso, meu irmão. Ele é um milagre que precisa ser cultivado e, antes de tudo, precisa ser pedido em humildade. A oração mais poderosa que podemos fazer não é por mais coisas, mas por novos olhos para enxergar as bênçãos que já nos cercam por todos os lados. É pedir a Deus que troque nossas lentes de murmuração por lentes de louvor. Que oração poderosa! Essa oração encontra seu fundamento na promessa do próprio Cristo, que nos oferece o antídoto perfeito para um coração ansioso e insatisfeito.
Ele nos garante um presente que o mundo não pode fabricar nem compreender, um alicerce sobre o qual a gratidão pode ser edificada. Pois em João 14:27, o próprio Jesus nos promete: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lhe dar como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo acalma a tempestade interior e nos permite ouvir a melodia da gratidão. Receba essa paz, que esta seja, então, a nossa súplica diária. Senhor, me dê um coração sensível à tua bondade. Ensina-me a ser grato em tudo. Não como um ritual vazio, mas como a respiração da nossa alma, um diálogo constante que nos mantém conectados à fonte de toda a vida. Ao transformarmos este pedido em um hábito, preparamos o terreno do nosso coração para que a semente da gratidão floresce abundantemente. E quando essa oração se torna a nossa realidade, estamos prontos para selar nosso compromisso em uma entrega final de louvor e adoração. Nossa jornada hoje nos levou do deserto da reclamação às portas da adoração, mostrando que a gratidão é muito mais do que uma palavra. É uma chave, uma arma e um estilo de vida. A pergunta que ecoa agora, vinda diretamente da história dos 10 leprosos, é: com qual deles você se identifica? A escolha de voltar aos pés de Jesus em gratidão é nossa, e ela precisa ser feita todos os dias, em cada circunstância. Que decisão poderosa! É por isso que eu quero te convidar a selar essa decisão em uma oração sincera, transformando essa mensagem em um compromisso vivo em seu coração. Agradecer é reconhecer que, mesmo em nossas lutas, a vitória final já nos foi garantida por aquele que nos amou primeiro. Pois em 1 Coríntios 15:57, a palavra nos assegura, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a rocha da nossa gratidão. Que essa vitória seja a melodia de fundo de todos os seus dias, transformando cada respiração em um ato de louvor e cada desafio em uma oportunidade de confiar. Se esta mensagem tocou o seu coração e despertou em você um novo espírito de gratidão, demonstre isso. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas devoções e ative as notificações para continuarmos crescendo juntos nesta jornada de fé. Amém?